Saudações, amados irmãos, bem-vindos para mais um vídeo no canal, bem-vindos para mais um olhar profético. Lembrando que ainda hoje teremos mais uma atualização profética, mas logo convido vocês já a acompanharem. Bem, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que me toca pessoalmente. E o título é A Cegueira dos Céticos. A Cegueira dos Céticos. Pode até parecer um título um pouquinho pesado, mas na verdade é isso mesmo. Muitas pessoas maravilhosas entram em contato com este canal e vêm escrevendo nos comentários. Esses adventistas são cegos. Não percebem que essas coisas nunca vão acontecer? Muitos morrerão sem que isso aconteça, porque isso nunca vai acontecer. Vocês são cegos. Uau, isso é interessante. Afinal de contas, quem é cego aqui? Essas pessoas leem o Apocalipse capítulo 12, verso 17. Essas pessoas leem isso. Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: E o dragão irou-se contra a mulher. Essas pessoas sabem, de acordo com a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 11, verso 2, que mulher em profecia representa a igreja. E o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto, ao remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas pessoas leem isto e ainda dizem: não, esses adventistas estão enganados, isso nunca vai acontecer. Essas pessoas entram em contato com isto. Os americanos precisam de uma pausa. Talvez as leis de Jesus possam ajudar. E essas pessoas dizem: bem, até aqui faz um pouquinho de sentido, mas isso também não é nada, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Essas pessoas ainda entram em contato com isto. Homens grandes na América traçando planos para o futuro, dizendo: banir pornografia, banir positivismo, leis do sábado, está aqui, que na verdade são leis do domingo. E essas pessoas dizem: não, os adventistas estão enganados, eles são cegos. Quem é cego aqui? Estas pessoas veem isto. Não é apenas nostalgia. Algumas almas cansadas da pandemia querem fazer do domingo um dia de descanso mais uma vez. Essas pessoas ainda leem isto. Trago este assunto não apenas por nostalgia, mas porque o dia de descanso, ou a falta dele, está atraindo uma renovada consideração nacional na América, o dia de domingo. Essas pessoas dizem: mas até aqui foram um pouquinho pesados, né? De fato, mas também isso não significa nada. Essas pessoas entram em contato com isto. Retomar as leis de Jesus para combater a escassez de trabalhadores e conter a inflação na América. Essas pessoas dizem: ok, até que os adventistas podem ter um pouco de razão, mas não, isso não significa nada também. Talvez essas pessoas não saibam o que são as leis de Jesus. A Blue Law na América, se pesquisassem na Google, descobririam o que é a lei azul. Essas pessoas entram em contato com isto. Precisamos do sábado. Nos Estados Unidos, não confiamos uns nos outros o suficiente para fazer isso. O santo descanso só é possível em comunidade. E ainda lê: o tempo para descanso deve ser previsível, confiável e universal. E eles dizem: não é possível. Os adventistas são cegos. Isso nunca vai acontecer. Essas pessoas entram em contato com isto. Papa Francisco: não trabalhar no domingo é bom para todos. O Papa Francisco aqui motivando a guarda dominical do mundo. E essas pessoas dizem: os adventistas estão enganados, isso não vai acontecer. Essas pessoas ainda entram em contato com isto. Um sábado para a terra e os pobres. O desafio do Papa Francisco. Eles ainda veem isto. Semana de oração na Europa convida a viver no ritmo de Deus. Os evangélicos europeus são chamados a orar e a refletir sobre o sábado. Essas pessoas já ouviram falar também que a European Sunday Alliance escreveu um documento e assinou. Foi entregar ao Parlamento Europeu para se estabelecer um dia de descanso comum, o domingo, na Europa, por lei.
Essas pessoas dizem, não, os adventistas são cegos, estão enganados. Essas pessoas veem isto, cura do clima, fazendo menos, um dia por semana, convidando o mundo a guardar o domingo para curar o clima. E eles dizem, isso não vai acontecer, os adventistas estão enganados. Essas pessoas veem também, o sábado é uma era de mudanças climáticas. Eles leem aqui, o judaísmo e o cristianismo chamam o sábado de obrigação. Se realmente acreditamos que uma mudança radical em nosso comportamento é necessária por razões ambientais, o que eu certamente acredito, então essas razões não tornam o Shabá, junto com todas as outras soluções ambientais, uma obrigação. Estão aqui propondo a obrigação da guarda do Shabá, a obrigação do descanso dominical. Essas pessoas dizem não, os adventistas são cegos. Essas pessoas ainda vê. Até os incêndios descansam no domingo. Artigos cientistas chegaram à conclusão. Globalmente, há um ciclo semanal de incêndios muito claro, sendo domingo o mínimo. E nós adventistas ensinamos que um dos argumentos que será levado à lei dominical são as mudanças climáticas. Vão apelar à santificação do domingo para aplacar a ira de Deus. Essas pessoas dizem, coitados dos adventistas, eles são cegos. Mas estão vendo aqui os cientistas dizendo que o domingo é o dia com o mínimo de incêndios. Essas pessoas já viram isto. No futuro, toda a humanidade celebrará o Shabá, em que os próprios judeus dizem que precisamos fazer uma parceria com os cristãos para que quando o Messias chegar, não tenha muito trabalho a fazer em relação ao Shabá. Essas pessoas dizem, coitado dos adventistas. Essas pessoas lê em Apocalipse capítulo 13, versos 14 e 15, o seguinte: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, aquela que recebeu a espada e sobreviveu. O verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos quantos não adorassem a imagem da besta. E nós, adventistas, interpretando este texto, dizemos que os protestantes na América vão se unir com o Estado, vão formar a imagem da primeira besta, que é o poder papal, usar o poder do Estado para impor os seus decretos religiosos. E essas pessoas dizem, coitado dos adventistas, eles foram longe demais aqui. Mas essas pessoas vê vídeos como este. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Existem duas correntes na América que foram separadas: os conservadores e os avivalistas. Um esteve no campo político e o outro esteve trabalhando na igreja. O diabo disse a vocês, aqueles no campo na igreja, não faz comentários políticos. O diabo tem dito àqueles movimentos conservadores, fiquem fora das igrejas. Mas essas duas forças, quando elas se juntam, eu vou tentar de novo. Essas duas forças, quando elas se juntam, todas as coisas são possíveis. Eles ouvem claramente os protestantes na América dizendo, vamos impor leis cristãs na América, goste você ou não. E eles dizem, mas até aí os adventistas parecem... Mas isso não significa nada, eles são cegos. Essas pessoas ainda veem isto. Alarme quando a Suprema Corte dos Estados Unidos da América leva um machado para a separação igreja-estado. Lê também que o candidato do Partido Republicano disse, nós somos a igreja e administramos o Estado. Está aqui o movimento para unir igreja e Estado. E essas pessoas ainda têm coragem de dizer, os adventistas são cegos. Essas coisas nunca vão acontecer. Diante disto,
Quem é cego aqui? Quem é cego? O adventista que fala e que prova através dos acontecimentos que o que fala vai acontecer, ou aquele que simplesmente diz que os adventistas são cegos, mas não consegue provar que isto não está a acontecer? Lemos aqui Mateus capítulo 13, começando do verso 13, a segunda parte. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas para todos aqueles que vendo estes sinais, preferem acreditar na palavra de Deus, preferem acreditar no espírito de profecia, que nós cremos muito bem que Ellen White foi inspirada por Deus, Jesus diz para nós, verso 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado aquele que acredita, aquele que vê e não duvida. Que Deus possa o abençoar, amado irmão, que Deus possa o abençoar. É aqui onde nós estamos. Como diz aquele pastor, acredite você ou não, goste você ou não, as profecias vão se cumprir. O vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.